Mateus capítulo 1, versículo número 21, fala assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem compreende esse Jesus, compreende todo o Evangelho. Quem compreende esse Jesus que veio para salvar dos nossos pecados, compreende todo o Evangelho. Esse aqui é o ápice do Evangelho. Jesus Cristo, salvando dos nossos pecados. Mas para isso a gente precisa ir lá no Éden. A gente precisa ir lá no Éden. Eu sempre gosto de frisar isso. Vamos imaginar como que era Adão e Eva antes da queda, antes do pecado. Imagina aí como era Adão e Eva. Eles eram santos. Eles eram justos, não tinha pecado. Eles agiam com verdade, sabedoria. Por sinal, Adão muito sábio. Eles tinham um relacionamento muito próximo com Deus. Diz a Bíblia que na viração do dia, Deus vinha e conversava com eles. Conversava com Adão. Eram íntimos de Deus. Irmãos, este é o homem antes da queda. Este é o ser humano antes da queda. Agora a gente precisa compreender algo. O quão mortal é o pecado. Quão mortal, quão terrível é o pecado. Porque olha só, a gente olha para Adão e Eva, aí a gente observa esses seres humanos perfeitos. E a gente precisa ver isso, ter essa ciência de quão terrível é o pecado. Porque vamos ver o que se transformou o homem depois da queda. Romanos capítulo número 1, a partir do versículo 28. Enquanto que lá no Éden, a gente tem essa ideia de como era o ser humano antes da queda, antes do pecado, a gente vai ver aqui o que se tornou o ser humano depois da queda. Os irmãos têm uma ideia de quão mortal e maléfico é o pecado. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o ser humano depois da queda. Não existe mais justiça, não existe mais verdade, não existe mais misericórdia, não existe mais bondade. É isso que se tornou o ser humano. É isso que nos tornamos. Deus não teve outra escolha a não ser fechar o caminho para a vida eterna. Gênesis 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ou seja, para que o homem não tome do fruto da árvore da vida, coma para viver eternamente. 23. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do Éden, a fim de lavrar a terra
de que fora tomado. 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da vida eterna. Quando o homem caiu, pecou, Deus não teve outra alternativa a não ser fechar o caminho para a vida eterna. Termina aqui? De forma alguma. Como que termina? Lucas capítulo número 2, a partir do versículo número 7. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu dos céus aonde eles estavam, e a glória do Senhor ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temam, eis aqui que eu vos trago o Evangelho, a boa nova, as boas notícias de grande alegria, que será para o seu povo. E que notícia é essa? O caminho da vida eterna foi aberto novamente. O caminho da vida eterna, da santificação, da justificação, da verdade foi aberto novamente, porque é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Cristo que veio para você. O caminho da eternidade foi aberto novamente. É isso que Cristo veio. É isso que Ele veio fazer. Um caminho que lá no Éden foi fechado, Cristo veio e abre de novo esse caminho da vida eterna. Hebreus capítulo número 10, 19, o 20 vai dizer assim: irmãos, tenhamos ousadia de nos apresentar no Santo do Santo, porque Ele nos consagrou um novo e vivo caminho. Jesus Cristo não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho foi aberto novamente. Jesus Cristo abriu novamente.